os irmãos cantar o Senhor Jesus, amém? Amém. Uma honra nós estarmos juntos para adorar o nome santo do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem me concedido. Pastor Fagner, Deus abençoe a sua vida. Pastor Marcos, Jesus abençoe a vida do Senhor e toda a igreja. Que Deus derrama graça sobre a vida de cada um de nós. Deus é bom, irmãos. Deus é lindo e Deus tem uma palavra aos nossos corações. Deus vai fazer coisas grandes, ainda que os nossos olhos carnais não possam ver, mas há a vitória de Deus no mundo espiritual para a sua vida. Deus vai derrubar barreiras, Deus vai derrubar gigantes, Deus vai te dar vitória em nome de Jesus Cristo. 1 Samuel, capítulo 17, verso 45, é o tema da campanha. Hoje é o 6º dia, me sinto honrado. Obrigado a você que está aqui, porque tu és bem-aventurado. 1 Samuel 17, 45 diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? Você que ficou de pé, fica à vontade, Deus abençoa. Obrigado. Então, nós estamos diante de um texto a qual o Senhor revelou no coração do pastor para que iniciasse uma campanha essa a qual Deus quer dar vitória para mim e para você. Campanha essa que eu estou acreditando que até aqui Deus já tem derramado graça e daqui para frente Deus continuará derramando graça. Deus continuará dando vitória, Deus continuará operando sobre essa casa, sobre a sua vida. Então nós estamos aqui diante de um texto onde há uma afirmação de Davi perante a palavra de Deus, a qual nós lemos no versículo 45, aonde que Davi declara que o gigante vai até ele com armas, a qual nós podemos ver, armas a qual nós podemos tocar, mas Davi tem uma afirmação dessa palavra, que ele não vai de encontro a esse gigante que estava afrontando um exército. Já Davi vai diante a esse gigante, confiante a Deus. Davi vai de encontro a esse gigante, acreditando e tendo fé. A fé é um fundo e o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas nós cremos, irmãos. A Bíblia diz aqui no versículo 16 do capítulo 17, a qual nós estamos participando da leitura do Senhor. Aqui no verso 16 vai dizer que um homem chamado Elias, homem esse que era preparado para a guerra desde moço, homem esse que tinha todos os treinamentos terrestres, só que esse homem tinha algo que Davi tem com sobra. Davi tem algo que esse homem aqui não possui, algo que eu quero que você entenda que é necessário na minha e na sua vida: armas, princípios impalpáveis, às vezes até guarda, até protege, mas aqui nós estamos falando de algo no mundo espiritual, algo muito maior, algo muito além daquilo que nós entendemos, conhecemos ou vemos. A Bíblia diz aqui no versículo 16 que um homem chamado Golias, homem esse que o texto revela que ele poderia chegar na sua média de altura de 2,92 metros ou até 3,30 metros, dependendo da onde ele se metia o covado. Tinha cidades, tinha locais que o covado era medido em média de 45 centímetros ou podendo chegar até 50 centímetros. A Bíblia revela que esse homem tinha 6 covados e um pau, ou seja, ele poderia chegar a 3, poderia ser menos de 3 ou passar de 3. A Bíblia vai revelar que esse homem, além de grande, ele é um homem forte, é um homem preparado e é um homem que anda sobre si, cheio das suas armaduras físicas. Mas a Bíblia revela algo muito profundo. A Bíblia revela algo muito maior do que armaduras, a qual nós podemos ver. A Bíblia vai dizer que esse homem, aqui no versículo 16, ele está junto com o exército filisteu.
filisteu, e a Bíblia revela que o povo de Israel está de um lado do vale, o povo filisteu está do outro lado. A batalha vai acontecer dentro do vale, chamado Vale Carvalho, é onde que vai acontecer uma batalha. Mas antes de acontecer essa batalha, o texto revela que esse gigante chamado Golias, ele desce do lado onde ele está, desce ao vale e vai em frente ao exército de Israel para afrontar o povo de Israel. O texto aqui revela no versículo 16 que durante 40 dias o gigante desce e vai até a frente do exército de Israel. A Bíblia diz que ele vai durante 40 dias pela manhã e pela tarde, ou seja, são 80 vezes que ele vai de frente ao exército para o afrontar. Mas o texto vai revelar algo muito mais profundo. Quando nós vemos que o gigante desce e vai de frente ao exército, o texto vai dizer que aquele único homem afronta um exército por completo. O texto vai dizer que quando Jessé envia Davi para visitar os seus irmãos, para levar para eles alimentos e saber como estão, a Bíblia vai dizer que Davi agora dá uma ordem, que Jessé dá uma ordem, perdão, para que Davi leve aos seus filhos um pouco de alimento, e dentro desses alimentos há 10 queijos de leite, e agora Jessé envia para o chefe de 1000. Quando nós lemos que ele envia para o chefe de 1000, dá a nós a entender que o exército havia 1000 homens para batalhar. Mas esses 1000 homens, apenas um único homem descia o vale, ia de frente e afrontava durante 40 dias. A Bíblia vai revelar que esse homem vinha de manhã, afrontava. A Bíblia revela que esse homem vinha à tarde e também afrontava. Mas ainda além da afronta, a Bíblia revela que esse homem vai mais além, porque a Bíblia diz que ele, além de afrontar o exército de Israel, ele agora vai fazer uma proposta para o povo de Israel. Observamos nós que quando nós recuamos o exército, aqui a Bíblia revela que o exército recua quando ouve a voz, quando ouve a afronta. Toda vez que nós recuamos diante de um gigante, ainda que ele seja pequeno, mas ele vai parecer cada vez maior. A Bíblia vai nos ensinar que se nós encararmos as afrontas de tamanho igual, às vezes não é tão grande como nós criamos dentro do nosso cérebro. Às vezes somos nós que botamos as nossas guerras, as nossas batalhas para ser maior do que ela é. Às vezes somos nós que cria dentro do nosso cérebro algo que possa nos impedir de chegar e receber a bênção que Deus tem preparado para mim e para você. Mas eu estou crendo que essa noite Deus vai quebrar todos os olhos, Deus vai romper todas as barreiras, Deus vai repreender toda ação contrária, Deus vai fazer algo diferente na sua vida. O gigante que te afronta na vida espiritual, conjugal, financeira e na sua saúde, Deus hoje vai tocar, Deus vai quebrar, vai tocar por terra. A Bíblia vai dizer, oh glória, eu sinto a presença dele aqui. A Bíblia diz que esse filisteu vai de frente a um exército, a qual a própria Bíblia revela que lá havia 1000 homens. Mas esse homem ele vai ainda mais com ousadia diante do exército. Mas por que cresce a força do filisteu? Porque a Bíblia revela que toda vez que ele ia afrontar, a palavra dele, ele dizia: se tem alguém aí nesse exército, algum homem que pode descer a mim a pelejar, envia-me para que nós possamos batalhar. Mas se porventura alguém que você enviar a mim puder me ferir ou me vencer a batalha, nós, o exército filisteu, passaremos a ser servos de vós. Mas se porventura desse alguém eu batalhar com ele e eu vencer, deixará vós de ser servo de Saul e passará agora a ser servo dos filisteus. Observa a ousadia do inimigo, que ele vai para cima. Olha o tamanho da ousadia do inimigo, olha o que ele tem, olha a proposta dele. Mas o texto revela que quando ele vai diante de um exército e faz essa proposta, a Bíblia diz que o povo agora recua, porque a Bíblia diz que quando ouvia a voz do filisteu, eles temiam com essa palavra. Mas eu creio que quando ele ia de frente a um exército para o afrontar, Deus agora estava preparando alguém, Deus estava trazendo alguém que tinha fé, que tinha coragem, e Deus sabia
sabia, porque Deus não unge cabeça errada, Deus não aposta em ninguém errado, porque Ele conhece. Nós estamos vendo agora, mas Deus já viu o nosso amanhã. Quando nós achamos que daqui a 10 minutos podemos fazer alguma coisa, o nosso amanhã já está escrito, porque Ele é dono de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Então Ele é que prepara para mim e para você. O texto vai dizer no capítulo 16 que Deus agora vai dar uma ordem para Samuel. Que ordem é essa, pastor? Deus agora dá uma ordem para Samuel. Samuel vai até a casa de Jessé, o Belamita, porque dentro daquela casa que tenho eu, para filho de um rei. Observamos nós que quando Deus dá uma ordem, Deus tem a direção certa. Deus não faz nada aleatório. Deus tem caminho certo. Deus tem resposta certa. Deus vai agir na hora certa. Observamos nós que o capítulo 16 inicia com uma ordem de Deus para Samuel. Ordem essa que dentro da casa de Jessé, o próprio Deus diz: lá eu tenho me provido de um rei. Mas Deus agora vai dar uma ordem para Samuel. Samuel agora vai. E quando Samuel chega na casa de Jessé, os olhos de Samuel agora vai observar os maiores e os mais fortes. Mas a Bíblia também revela que Deus diz para Samuel: ó, eu não vejo, Samuel, como tu vê. Você tem um coração, Samuel, oh glória, mas eu vejo diferente, Samuel. Aonde, Samuel, que as pessoas acham que não tem resposta, eu tenho resposta. Aonde que as pessoas acham que não tem direção, Samuel, lá tem direção. Porque a escolha é minha, Samuel. A escolha não é do homem, Samuel. O texto é muito claro de nos ensinar que quando é Deus que escolhe, está escolhido. Que quando Deus que mostra o caminho está certo. Mas às vezes nós tentamos dar um jeitinho e até uma ajuda para Deus. Às vezes nós tentamos facilitar as nossas vidas, às vezes tentamos facilitar até os nossos caminhos, mas Deus não precisa da nossa ajuda, porque o que Ele decreta, o que Ele escreve, está escrito. O decreto que Ele falou que vai dar certo, pode acreditar. Precisa eu e você acreditar e ter fé e fazer aquilo a qual Deus nos chamou a fazer. A Bíblia não revela que Deus dá uma ordem para Samuel para ir na casa de Jessé. O texto é bem claro dizer: lá me tenho eu provido. Ou seja, a escolha já tinha feito. Não tinha mais outra coisa. Não tinha mais para ninguém. Ainda que fosse grande, ainda que fosse homem de guerra, mas Deus falou: lá me tenho provido. Às vezes, o improvável para mim, para você, é o provável para Deus. Às vezes aquilo que eu e você não acredita, Deus já acreditou e já buscou. Porque às vezes eu e você acha que não vai dar certo, Deus diz: aí vai dar certo porque foi eu que acertei. Aí vai dar certo porque foi eu que decretei. A Bíblia diz que Samuel agora vai passar os 7 filhos de Jessé. A Bíblia diz que Jessé ouve a voz de Deus, não tampouco esse tenho eu escolhido. A Bíblia revela que passa os 7 filhos de Jessé e Deus fala no ouvido de Samuel. Pergunta para ele se acabou, mas Deus já sabe, irmão. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus sabe o que vai acontecer. Deus sabe. E a Bíblia diz que quando Ele faz a pergunta para Jessé, Jessé diz: ainda termino. E onde está esse homem? Está lá no campo, está trabalhando. Esse homem está cuidando das suas ovelhas. Ei, Deus só quer aquele que tem compromisso. Deus não quer quem não tem compromisso, não. Se não tem compromisso, Ele não escolhe. Às vezes nós nos sentimos apertados. Às vezes para nós falamos: eu não vou conseguir, está difícil. Porque tem que conciliar várias coisas na nossa vida para fazer a vontade de Deus. E nós achamos que não vai dar certo. Mas se Deus escolheu, fique em paz. Deus não me chama para a pessoa errada. Deus não me escolheu para a pessoa errada. Está trabalhando, tá, mas foi Deus que escolheu. Está difícil, tá, mas foi Deus que escolheu. E se Deus escolheu, Ele capacita. O texto vai revelar que quando Deus escolhe agora Davi, Deus vai ter uma preparação na vida de Davi. Deus agora vai ensinar para Davi como se defender do urso e do leão. Deus agora vai preparar Davi para uma batalha, mas Deus prepara com as armas que Ele quer, não é com as armas que nós queremos. Deus, Ele dá armas que Ele sabe que nós vamos ter vitória, não há armas que nós imaginamos que nós vamos ter vitória. A Bíblia revela dentro dessa
para pelejar. Mas Davi ainda estava no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Ainda havia uma preparação. Davi tardou? Não, é porque ele não era momento para Davi agir. Deus, ele sabe o momento certo. Deus vai entregar na hora certa. Ele não se preocupa. Deus vai agir. E se Deus vai agir no momento dele, a hora dele, não se preocupa. Não fique imaginando que as coisas estão dando errado. Não fique imaginando que não está dando certo. Calma, que é no vosso coração. É Deus que sabe a hora certa. Ele sabe o momento. Mas eu estou fazendo. Mas está doendo. Ele está dizendo, continua, está doendo, continua. Senhor, eu não aguento mais de joelho, mas ele está falando, então senta. Senhor, mas sentada eu não aguento, ele disse, então deita. Mas não para, não pode parar. Senhor, está dizendo para você essa noite, está doendo, tá, mas continua, é necessário. É preciso continuar guerreando. A Bíblia vai nos dizer que agora recebe até uma ordem para Davi. Davi vai lá na batalha, vai ver seus irmãos como estão. Agora vai preparar para ele algo para alimentar os vossos irmãos. Davi agora vai arrumar agora, arriar o vosso jumento, vai colocar a carga, e Davi agora vai ouvir a voz do seu pai. Feliz é aquele que ouve a voz do seu pai. Feliz é aquele que tem do seu pai para vos direcionar. A Bíblia revela. E quando Davi vai, Davi agora chega e vai ver uma fileira. Davi agora vai ver uma ordem. Fileira contra fileira. Davi agora vai ouvir aqueles guerreiros que estão ali para batalhar, murmurando. Eles agora, Davi vai ouvir eles dizer: tem aí um homem grande, preparado, do filisteu, chamado Golias. Homem esse que está afrontando o nosso exército. E quando ele fala, se porventura tem algum homem para descer aqui para guerrear, o texto é bem claro em dizer que aquele povo agora recua. Quantos de nós não estamos recuando? Quantos de nós não estamos querendo parar? Quando Deus está falando, a hora é essa, você dá um passo para trás. Quando Deus fala, venha, você não quer dar um passo para trás. Ele não te chamou para covardia, ele te chamou para andar para frente. Tu és soldado. Soldado não recua, soldado anda para frente. A vida é para frente, não é para trás. Se fosse para ser para trás, ele não tinha nos escolhido. A Bíblia é que quando ele chega ali alvoroço, aquele povo está preocupado, porque à frente deles havia um gigante. Havia algo que o próprio cérebro tinha colocado de frente a eles e impossibilitava eles de vencer a guerra. Mas o texto é bem claro em dizer que havia homens preparados também em Israel. A Bíblia diz que não é só os filisteus que são preparados. O texto é bem claro em dizer que há 1000 homens preparados também aqui no exército de Israel. Mas observamos ainda que nós somos preparados, mas a nossa mente, ela cria um gigante e quer nos parar. Quantas vezes, irmãos, a gente quer largar tudo, a gente quer desistir de tudo, mas a gente ouve a voz do Espírito dizer: não te escolhi. Nós temos a voz: levanta, nós está caído, mas segura aqui que eu te levanto. Está caído, mas em cá que eu te sustento. Ele me levanta. E o texto vai dizer que agora Davi vai ouvir esse povo com essa dificuldade. O texto é bem claro em dizer que quando Davi está conversando com aquele povo, agora desce em direção ao exército, aquele gigante, para mais uma vez afrontar o povo de Deus. A Bíblia vai nos dizer que quando ele desce, Davi agora vai até Saul. Por quê? Porque alguém falou para Saul que Davi tinha dito: quem é este circunciso para agora estar afrontando um exército do Deus vivo? Observa, agora a história começa a mudar. Por quê? Porque chegou alguém que tem fé, chegou alguém que tem coragem, chegou alguém que não está vendo lá na sua frente o seu adversário maior do que ele, mas está vendo com possibilidade de vencer o seu adversário. Nós observamos que quando nós colocamos a nossa mente, o nosso olhar tem um foco direcionado, a nossa mente nos dá coragem, a nossa mente nos impulsiona para dizer para nós mesmos: nós podemos vencer. Por que nós queremos dizer? Nós somos mais também podemos vencer. Nós somos preparados. Eles não são melhores do que nós. Por que nós não podemos? Eles podem e nós não. A Bíblia revela que Davi agora vai dizer quem é este incircunciso
que Davi diz: atenção. Agora quem vai levar Davi até Saul? Davi agora vai se apresentar e dizer para Saul: ei, não perturbe aí o vosso coração, não tire a alegria desse povo, não, porque eu estou indo lá, com glória. Agora Saul vai olhar para Davi e vai dizer: mas você é muito novo, tu és ainda moço, e aquele homem lá que tu está vendo, ele é guerreiro desde moço, ele é preparado, ele conhece todas as coisas. Aí Davi tem uma declaração: ele vem com armas, ele vem com escudo, mas eu vou no nome daquele que pode todas as coisas, eu vou no nome do Deus de Israel. Aonde a Bíblia diz que toda a congregação agora vai saber que ali há um Deus. E quando Davi agora se prontifica, alguém vai olhar para Davi e vai dizer: mas nós, crentes, preparados, estamos recuando, você, novo, pequeno, despreparado, vai morrer, glória. Mas Davi está dizendo: eu vou no nome dele. E quando você vai no nome dele, a glória é certa. Quando você é direcionado por ele, a vitória é certa, glória. Quando nós fazemos nossas próprias vontades, é certo que nós vamos dar com os burros na água, mas se nós nos direcionarmos por ele, é certo a nossa vitória. Deus vai dizer, e aí vai levar ele até Davi até Saul. E quando ele chega até Saul, agora Saul, em vez de olhar para ele e ter a mesma fé e acreditar, Saul vai dizer para ele: volta para sua casa, tu és muito novo. Aquele homem que tu quer enfrentar, ele é grande, ele é forte, há sobre ele uma couraça, há sobre ele um capacete, há nas mãos dele uma lança que se te ferir, te estraga no meio. Mas Davi está dizendo: ele pode vir com lança, ele pode vir com escudo, mas não, teu fogo é maior. O nome de quem eu vou pode todas as coisas. A Bíblia agora revela que Saul vai dizer: já que tu quer ir, então tudo bem, mas vem aqui, deixa eu preparar você, deixa eu colocar as minhas armaduras em você. O texto diz que ele agora coloca sobre ele a armadura, o texto diz que coloca sobre ele o capacete, o texto diz que Davi muda alguns passos e diz: eu vou tirar, porque isso aqui não é meu. O que é seu é seu, o que é meu é meu. As armas que ele deu para mim, eu vou guerrear com o que ele deu para mim. O que ele deu para você, você vai guerrear com o que ele deu para você. Não precisa eu pegar as tuas armas, porque cada um é escolhido, ele prepara para si e dá a Bíblia nos ensina, dentro desse texto, que eu não preciso querer o que é teu, porque o que é teu é teu, o que é meu é meu. A cadeira que ele preparou para mim é minha, não preciso disputar com ninguém. O que ele preparou para você é seu, não tem disputa com ninguém, porque quando ele preparou, o seu nome lá foi escrito. Então, se o seu nome não é escrito, se foi preparado para você, por que tu está preocupado? Por que tu está achando que não vai dar certo? Sendo que ele falou: é voz, é tu mesmo. A Bíblia agora vai dizer que para muitos, para os olhares humanos, Davi era improvável de vencer a guerra. Mas o texto diz que ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Ele confunde, ele escolhe aquele que parece que não é para mim e para você, mas para ele é. A Bíblia está dizendo, revelando profundamente, que se alguém dizer para você não vai dar certo, é mentira do diabo. Porque quem te escolheu foi o meu Deus. Se ele escolheu, você tem escolhido. Não tem mais, não tem menos, não tem para um lado e não tem para o outro. Só foca naquilo que ele falou para você. A Bíblia agora vai revelar que Davi é preparado agora para as armaduras de Saul. Mas o texto também é claro que nos ensina que alguns passos vai ser mudado. Mas Davi vai olhar e vai dizer: as minhas ferramentas não são essas. Vamos tirar aqui, isso aqui está pesado, isso aqui está me incomodando. Ele me preparou de uma maneira mais suave, ele me preparou de uma maneira mais leve, ele me preparou, foi da forma dele, não da tua. As armaduras que ele me deu foi ele, não você. Eu preciso das armaduras que ele me deu, não das suas. O texto agora
que Davi vai tirar as armaduras. O texto agora vai dizer que Davi vai lançar sobre si o teu alforje e pastor. O texto agora vai dizer que ele vai, do ribeiro, 5 pedras vai ser tomada e vai ser colocada no seu alforje. A Bíblia diz que ele tem agora um alforje, 5 pedras e tem uma funda. Deus preparou, ele foi com essa humildade, com essa simplicidade que Deus preparou Davi. Mas por meio dessa simplicidade a qual Deus preparou Davi, tem muito ser humano que não crê, tem muito ser humano que não credibiliza. Por quê? Porque tem sensibilidade, tem ali naquele meio a simplicidade de Deus. Mas aonde está a simplicidade de Deus, está também as mãos de Deus. O texto agora diz para nós que Davi vai descer para dentro do vale do Capar. A Bíblia agora vai nos dizer que Deus vai com ele, porque as armas de Davi, pedra, alforje e funda. Para nós, ser humano, e para aquele povo que estava observando a batalha, eles já tinham uma certeza na mente e no seu coração: Davi vai ser morto, e nós agora vamos ser servos dos filisteus. Mais uma vez, ao cérebro criando um gigante. Mais uma vez, agora, vai a mente colocando impedimento. Mas Deus, a qual Davi diz que vai na frente, que ia dar vitória, o Senhor já tinha ordenado que a batalha acontecesse e que a vitória era certa. O texto diz que Davi desce, vai ao encontro do filisteu. A Bíblia revela que o filisteu também desce e vai de encontro a Davi. O filisteu agora desce tudo preparado com as suas armaduras e com a sua lança. Davi agora vai com seu alforje, com as suas pedras e com a sua funda. Observamos nós que o texto diz que ele vem a Davi com armas, mas Davi vai no nome de quem pode. Davi vai no nome daquele que derruba todas as guerras. Davi vai agora no nome daquele que dá saúde. Davi agora vai no nome daquele que abre portas. Davi vai no nome daquele agora que faz o improvável acontecer. Oh glória, o texto é claro em nos informar que quando Davi vai ao encontro do filisteu, o filisteu também vem agora em encontro a Davi. E quando ele desce de encontro a Davi, ele olha para Davi e ainda tem a ousadia de o amaldiçoar pelos seus deuses. Aqui está escrito que além dele não acreditar em Davi, porque ele diz para Davi: quem és tu que vem a mim com pau e com pedra, porém sou algum cão? Olha bem a pergunta, olha bem o que ele fala para Davi. Olha o tanto que ele está agora desacreditando do seu adversário. Quantas pessoas não olham para nós e dizem: será que vai dar certo isso aí? Será que daí tem alguma voz que agrada os nossos ouvidos? Será que daí tem alguma mensagem que pode nos ouvir? Será que tem alguém aí dentro? Mas Deus está falando: além dos teus olhos foi eu cheguei primeiro, eu capacitei, ainda que para o ser humano não tem aparência, mas tem escolha de Deus. É a única escolha de Deus. Pode não ter aparência para o ser humano, não importa. O que importa é o que Deus prometeu para você. O que importa foi o que Deus falou para você. Creia e faça aquilo que Deus mandou você fazer. Acredita, porque a vitória, se Deus te escolheu, ela é certa. A Bíblia agora diz que Davi vai no encontro, o filisteu amaldiçoou. Observamos nós, irmãos, que a Bíblia ela é bem clara em nos informar que aquele filisteu está quase todo tampado, até sobre os seus pés tem umas gretas, para que não possa o atingir. Mas Deus tem uma pequena brecha na testa do filisteu. Quando nós aprofundamos um pouquinho mais, tu às vezes encontra alguns estudos que informam que aquela brecha tem de 3 ou 4 centímetros, é a única falha que tem. Observamos nós que entre 3 ou 4 centímetros, se não for a mão de Deus, conseguimos acertar? Se não for a mão de Deus, o alvo vai ser acertado. Observa agora o que tu está vivendo. Observa agora a promessa de Deus que está sobre a sua vida.
é direção de Deus ou não é? Ou você ainda continua imaginando que Deus faz as coisas aleatoriamente? Deus tem alvo, Deus tem direção, Deus tem algo maior para mim e tem algo maior para você. O texto ele nos informa que agora o filisteu vai lançar uma lança essa que pode chegar até 7 quilos de peso determinado do local onde que se pesa. Observamos nós que o texto diz que Davi é pequena, o ovo é moço, o corpo ainda é franzino. Se uma lança de ferro pegar o seu peito pesando 7 quilos, vai dividir. Mas quando é lançado, agora o Espírito diz: é para cá, Davi, oh glória. Eu estou vendo o Espírito do Senhor da direção. Quando você vem para cá, o Espírito diz: é para cá, meu filho. Quando você quer entrar por ali, o Espírito está dizendo: é por aqui, minha filha. Vai que vai dar certo. Faz porque eu estou me mostrando. Ouve a minha voz, meu filho. Ouve a minha voz, minha filha. E vai ter vitória lá na frente. A Bíblia agora diz que agora é lançada uma lança contra Davi. A lança é lançada contra Davi, mas o poder de quem está com Davi é maior. Tira Davi, a lança passa. Agora o Espírito diz: chegou sua hora, meu filho. Prepara as armas que eu lhe dei. É simples, mas é eficaz. É simples, precisa registrar sua mente. É simples, mas é eficaz. Não há necessidade de algo maior do que aquilo que ele colocou sobre as suas mãos. Agora Davi vai lançar a mão do seu alforje de pastor. Vai pegar só uma pedra dentro das 5 a qual foi lançada. Deus agora vai ensinar Davi. Davi coloca a pedra sobre a funda. Observamos nós que quando a pedra é lançada sobre a funda, se as mãos de Deus não estiver segurando, é colocar e cair. E se não tiver direção, cai. Mas se tiver direção de Deus, pega, permanece. Se tiver direção de Deus, o alvo vai ser atingido, porque foi Ele que falou, porque foi Ele que escolheu. O texto diz que a pedra agora é colocada na funda. O Espírito agora, a qual Davi crê, o Espírito a qual Davi tem fé, fala para ele: agora pode rodar a funda, porque a direção já está terra. A Bíblia agora nos ensina que Davi lança a pedra sobre a funda. Davi agora vai rodar e vai soltar a pedra. Observamos nós naquilo que nós conhecemos, que é o estelito. Se nós colocarmos uma pedra ali no couro e não firmar, ela cai. Imagina uma funda que tem que rodar, que tem que ter direção, que tem que saber como jogar. Mas eu vejo a mão de Deus preparando as coisas. Eu vejo a mão de Deus ensinando a direção. Eu vejo a mão de Deus falando: eu te capacitei. Eu vejo as mãos de Deus dizendo: eu te preparei. Pode lançar, Davi. O alvo parece que é pequeno, mas não vai ser lançado aleatório. Parece que não vai dar certo, mas eu não lancei aleatório. Tem um alvo, tem uma direção, tem que acontecer algo, porque onde a presença dele está, algo tem que acontecer. Quando ele chega, é como uma história. Quando ele chega, o alvo é novo. Uma fala que eu não certa. Eu sinto aqui esse lugar, eu sinto a presença dele aqui. Eu vejo ele movendo, eu vejo ele dando direção, eu vejo ele tocando, dando saúde, eu vejo ele jogando por terra todo gigante, abrindo porta, quebrando laço, eu vejo ele derrubando barreira. Oh glória, ele está agindo a teu favor, ele está agindo aqui no nosso meio. Ele já te preparou, ele já te capacitou. Ouve aí a voz, ouve agora. Eita glória, vai ouvir aí, vai recebendo o toque dele. Recebe a presença, recebe o toque.
testa do gigante. O livro sagrado nos ensina nessa noite, meus irmãos, que tem direção certa. A pedra foi lançada, a testa era o alvo, foi atingida. A pedra agora vai bater na testa. O texto diz que o gigante veio com o rosto em terra. A Bíblia diz que Davi, até ele, eu creio, a minha mente me leva a crer, ele olha para a fuga, olha para ele, olha para o tamanho da dificuldade que conseguiu vencer. Naquele momento, o gigante cai por terra. O texto diz que Davi agora corre, tira da bainha a espada do próprio gigante. A Bíblia diz que a cabeça é cortada. A Bíblia diz que Davi pega agora aquela cabeça que é o prego, é o alvo. Deus agora deu para Davi uma vitória. Deus agora tira daquele povo um jugo. Deus agora tira um peso que estava sobre um exército. Deus agora vai dizer para aquele povo: o improvável se tornou provável. O que era impossível agora está sendo possível. A Bíblia diz que Davi pega a espada, corta o agora, pega a cabeça e leva. Vai apresentar para o exército. A Bíblia diz que todo agora o povo do Israel, do exército desce. O povo agora se encoraja. O povo agora vê que aquele gigante está por terra. Agora vai descer o exército. Um exército corajoso. Mas por que um exército corajoso? Porque Deus levantou alguém para ir na frente. Deus falou que aquele que era improvável para o ser humano seria um vitorioso lá na frente por conta de Deus. Quantas vezes nós somos tarjados como loucos? Quantas vezes nós somos tarjados como os improváveis? Porque ninguém vai ouvir nós. Porque Isaías 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação? Observando, irmão, que quando ele diz quem deu crédito, significa que ninguém veio ouvir, mas Deus está registrando, Deus está ouvindo. Hoje, 27 de novembro, esse culto já estava assinalado. Hoje, nesse culto, a tua vitória, Deus já tinha preparado. Para nós agora finalizarmos, o texto vai dizer que agora vai descer o exército. Exército esse que vai agora de encontro ao exército filisteu. A Bíblia agora diz que aquele povo encorajado, porque Deus tirou o jugo, vai agora guerrear. E o texto vai dizer que os corpos, não é o corpo, os corpos dos filisteus agora começam a ser espalhados. Observe, irmão, dava para guerrear, dava para ter vitória, mas aqui dentro a batalha estava sendo travada. E essa noite eu quero dizer para você, em direção ao Espírito Santo de Deus, que toda batalha que está travando a sua vitória, Deus está jogando por terra. Deus está entrando com provisão. Deus está tocando agora. O Espírito do Senhor me diz que está tocando dos pés ao alto da cabeça. A Bíblia aqui nos revela que o Espírito do Senhor afirma: está de pé porque as minhas mãos estão sustentando. Está vivo porque eu ainda decretei a vida. Está vivo porque eu repreendi o espírito da morte. Porque para o olho humano diz: porque ainda tu estás vivo. Mas o diagnóstico do homem está aqui dizendo que não era mais para ter vida. Mas o céu está respondendo diferente. O céu está dizendo: pode não ter vida no diagnóstico do homem, mas aqui no céu ainda tem vida, porque eu não decretei a sua morte.
morte. A Bíblia diz que agora Davi volta, pega a cabeça do filisteu, apresenta ao povo, pega suas armas e coloca dentro da sua própria casa. Observamos que aquele que parecia ser improvável pelo povo, aquilo que parecia ser difícil de vencer pelo povo, agora está posto em terra. A vitória foi oferecida e o jugo agora foi limpado. Recebe da parte de Deus limpeza do jugo do diabo na sua vida. Recebe agora de Deus força para continuar guerreando, porque o Espírito do Senhor está dizendo: a vitória é tua, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela paciência. Deus abençoe o pastor Wagner, toda a igreja. E eu agradeço essa viva oportunidade em nome de